Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal TV Arache Educa. Eu sou o professor Júlio César e nós vamos continuar com a nossa aula de matemática. E hoje a gente vai fazer uma revisão geral do que a gente aprendeu na equação do segundo grau. E eu coloquei revisão 1. E nesse momento eu coloquei revisão porque nós vamos ter uma outra revisão, porque eu não vou conseguir falar sobre todo o conteúdo em apenas uma aula, certo? Então, eu vou fazer uma aula de revisão e em seguida a gente vai ter uma outra aula de revisão, mas com essas duas aulas vocês vão relembrar todos os conceitos que nós vimos sobre equação do segundo grau, certo? Mas para isso vamos retomar o que a gente aprendeu na última aula. Para a gente concluir todo o estudo da equação do segundo grau, a gente chegou a falar sobre o quê? A gente começou a falar sobre os gráficos. A aula passada a gente falou exclusivamente sobre gráficos. Então eu cheguei a mostrar para vocês quais são os pontos importantes do meu gráfico da equação do segundo grau. Primeiro ponto importante que você tem que saber é o C. O C é o que toca o eixo, olha aqui, ó, o eixo Y. Então, aonde a parábola passar, que ela encostar no eixo Y, então é o meu ponto C, certo? Dois pontos que tocam o eixo X são as raízes. E eu quero ressaltar, ó, com vocês, então no eixo X aqui, tá? E eu quero ressaltar com vocês que a equação do segundo grau, ela tem duas respostas. O que significa ter duas respostas? Significa dizer que ela vai ter um X' e um X duas linhas. Então, eu vou ter duas respostas que vão satisfazer a equação. Júlio, que complicado. Como assim duas respostas? A gente vai ver melhor isso adiante, mas eu queria explicar para vocês o seguinte. Quanto maior o grau da equação, maior a quantidade de respostas que eu tenho. Então, por exemplo, você se deparou com uma situação que você teria lá x elevado à quinta mais 4x à quarta mais 3x elevado ao cubo mais 4x ao quadrado menos x menos 25 igual a zero. A equação é do quinto grau, a gente já falou sobre isso. O maior expoente determina o nome, a nomenclatura da equação. X elevado à quinta é o maior expoente, é uma equação do quinto grau. O que isso significa? Significa que essa equação do quinto grau, ela vai ter 5 respostas distintas. Ou não, pode ser que as respostas não sejam distintas. Porém, as 5 respostas, se forem distintas, vão satisfazer obrigatoriamente, certo? A igualdade da equação. Vamos fazer a validade daqui a pouco, tá? Então, esses pontos que cortam o x é o x' e o x duas linhas. Por fim, eu tenho o que eu chamo de x do vértice e o y do vértice. O x do vértice e o y do vértice é um único ponto. É um par ordenado. Se era um par ordenado, ele tem o seu valor no x e o seu valor no y. O cruzamento dele, que é o ponto, o seu valor no x e o seu valor no y. O cruzamento dele, então, é que me representa o ponto para eu conseguir construir o gráfico, tá? Além disso, eu quero ressaltar com vocês também a concavidade. Lembra da carinha? Olha a minha carinha aqui, ó. Tá feliz. Se a carinha tá feliz, quer dizer que o A tá maior que zero, está positivo. Se a carinha fica triste, com a concavidade voltada para baixo, quer dizer que tá triste. Então, quer dizer que A menor que zero. Certo? Muito bom. Vamos retomar. Isso aqui, então, é a equação do segundo grau. E eu trouxe aqui uma fórmula de Bhaskara e eu trouxe aqui uma raiz. Olha que legal, uma raiz. Entenderam a jogada? Raiz, porque tem raiz quadrada. Entenderam, né? Muito bom. A equação do segundo grau, ela tem que ser ax ao quadrado mais bx mais c. Esse é o estilo dela. Se o seu A for diferente de zero, já deu problema, porque ela passa a ser... Se o seu A for igual a zero, desculpa, já deu errado porque ela passa a ser de uma equação do segundo grau para uma equação do primeiro grau. Então, o seu ar tem que ser obrigatoriamente diferente de zero aqui. Os valores aqui eu coloquei para vocês. Eu tenho x', eu tenho x duas linhas, eu tenho o vértice, que é o x do vértice, e o y do vértice também. Eles têm fórmula matemática, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Ok, Júlio? E as raízes? Quando o seu delta for maior que zero, eu vou achar duas raízes. Certo? Se o seu delta for igual a zero, eu vou ter uma única raiz, ok? E se o seu delta for menor que zero, eu não vou ter raiz, então eu não vou tocar o eixo x, então a gente nem pega para estudar nesse primeiro momento, certo? Então, como é que eu acho o valor de delta? Eu acho que delta é igual a b ao quadrado
menos 4 vezes o A vezes o C. Já vou aproveitar aqui para abrir um parênteses com vocês. Eu tenho aqui B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Eu preciso entender, compreender que na matemática eu tenho preferências matemáticas ou prioridades matemáticas para se resolver quaisquer expressões numéricas. Então, nesse caso aqui, eu preciso resolver esse elevado ao quadrado aqui, que é o expoente. Depois eu resolvo a multiplicação. Por último, eu resolvo a divisão. Na matemática é assim, faço potenciação e radiciação primeiro. Então, elevado ou raiz, elevado ao quadrado, raiz quadrada, elevado ao cubo, raiz cúbica, elevado a 20, raiz 20. Não sei, faço isso primeiro. Depois eu faço multiplicação e divisão. Vezes 5, vezes 10, vezes 15, dividido por 5, dividido por 10, dividido por 20. Por último, eu faço adição e subtração, tá? Fórmula de Bhaskara. O que é a fórmula de Bhaskara? Fórmula de Bhaskara é menos B mais ou menos a raiz de delta. E olha o delta aqui, ó. Olha o delta aqui em cima. O que é o delta? Dividido por 2A. E aí eu tenho dois resultados possíveis. O x1 e o x2. O x1 é menos b mais a raiz de delta sobre 2a. E o x2 é o menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Isso é o grande resumo que a gente tem na nossa equação do segundo grau. Tudo que eu aprendi ao longo dessas 4 aulas que eu venho falando com vocês, hoje é a 5ª aula, sobre a equação do segundo grau, está aqui, nesse resumo que eu coloquei para vocês. E agora eu vou resolver sucintamente desde o início, um por um, certo? A fórmula de Bhaskara, vamos resolver isso aqui, x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a 0. A fórmula de Bhaskara está aqui, gente, ó. Olha que lindeza, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Vamos fazer por Bhaskara, então, isso aqui? Primeira coisa, a gente vai identificar o que é o A, o que é o B e o que é o C. O meu A é... O que multiplica o x aqui, ó? Na frente do x tem alguma coisa? Quando não tem nada, não pode esquecer que eu estou vendo um 1. É porque a gente não escreve um matematicamente, tá? Então, o A vale 1. Quanto que me vale o meu B? O que está multiplicando o x sem ser o quadrado? O x simples. Menos 7. Então, B vale menos 7. E o que vale o C? O C é um número puro, que não tem nada do x. Então, é o 10. Muito bem, tem gente me acompanhando em casa. Faço, primeira coisa, o delta. O que é o delta? Júlio, não lembro. B ao quadrado menos 4AC. Mas volta aqui, ó, tá pronto aqui para você. Ó. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Vamos lá. B ao quadrado menos 7 elevado ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C, que é 10. Quer dizer, então, que o delta é igual a menos 7 ao quadrado deu 49. Menos, vou fazer a multiplicação primeiro. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10, 40. Tem um menos aqui, então menos 40. Quanto que é 49 menos 40, pessoal? 9. Delta deu 9. Vou jogar no meu Bhaskara, então. Não é menos B, o B vale menos 7, menos com menos deu mais, então mais 7, mais ou menos raiz de 9, dividido por 2 vezes o A é 1, 2 vezes 1. Acho, então, que mais 7, mais ou menos 3, dividido por 2. Acho que o x', vou tirar daqui, o x' está representado aqui, ó. Vou fazer uma coisa diferente agora. O x' é o mais, então o x' é igual a 7 mais 3, 10, dividido por 2. X' é igual a 5. O x duas linhas, olha aqui, deixa eu escrever de vermelho igual eu fiz do outro aqui. O x duas linhas é igual ao quê? Vamos fazer de outra cor também? Ótimo para usar as cores hoje. X duas linhas é o menos aqui. Mais 7 menos 3. 7 menos 3, 4. 4 sobre 2. Isso é igual a quanto? 4 sobre 2 é igual a 2. O que eu falei no começo da aula? Que eu tenho duas respostas. Então, presta atenção nisso. Olha o segredo, olha o pulo do gato, como dizia o meu professor de matemática. O pulo do gato é o seguinte, se você substituir nessa equação aqui o x por 5 ou o x por 2, o resultado vai dar 0. Quer apostar? Olha comigo. Vou apagar esse lado aqui, tá? Copia rápido. Copiaram? Beleza, muito bom.
Paguei isso aqui tudo. Meu pagador aqui é maior que o sala de aula, gente, sabia? Isso aqui é mais rápido que aquele apagadorzinho que a gente tem na sala de aula. Muito bom. Vamos substituir, então, esse x por 5. Então, ficou 5. Opa, essa cor não pode ser não, porque essa cor é do de baixo. Espera aí, Júlio, isso. Agora volta para a caneta e pega aquele amarelo ali. Ó, 5, né? 5 ao quadrado menos 7 vezes... Quanto que vale x? 5 mais 10. Quer apostar que vai dar zero? 5 ao quadrado, 25. Menos 7 vezes 5, 35 mais 10. 25 menos 35 menos 10 com mais 10, zero. Zero igual a zero. Ok, deu certo. Nossa, incrível, Júlio. Vamos para o próximo. Vou substituir agora por 2. 2 ao quadrado menos 7 vezes 2 mais 10. 2 ao quadrado deu 4. Menos 7 vezes 2, 14. Mais 10. 4 com mais 10 deu mais 14, com menos 14 deu 0. 0 igual a 0. Foi o que eu falei para vocês. As respostas, eu tenho duas respostas diferentes que satisfazem a minha equação. É isso que a equação do segundo grau me representa. Muito bom, vamos aprender um outro método de se fazer. Júlio, qual que é esse método? É o método da fatoração. Significa que eu vou colocar o meu x em evidência. Observa o seguinte, vou colocar aqui, ó, x ao quadrado menos 3x. O método da fatoração quer dizer que o meu c é igual a zero. Eu não tenho c, que é aquele número puro aqui. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso pegar o x e colocar aí num parêntese e falar o seguinte, x, e aí eu coloco, o que tem que dar x ao quadrado? Então, x vezes x, que dá x ao quadrado. Para dar menos 3x, o que eu tenho que colocar aqui? 1 menos 3 igual a zero. Sabe o que isso significa? Que 1x vale obrigatoriamente zero, e o outro x está x menos 3 igual a zero. Se eu passar esse menos 3 para o outro lado, ele muda de sinal, fica assim, ó, x igual a... O contrário do menos é mais, né? Fica x igual a mais 3. Então, o outro x é igual a 3 positivo. Já resolvi. 0 ou 3. Então, se eu substituir aqui por 0, vai dar o quê? 0 ao quadrado deu 0. 0 menos 3 vezes 0, 0. 0 igual a 0. Ok. 3 positivo. 3 ao quadrado, 9. 9 menos 3 vezes 3, 9. 9 menos 9, 0. 0 igual a 0. Ok. Então, o método da fatoração é quando eu tenho o c igual a 0. Certo? Então, quando eu for utilizar a fatoração, cadê o marca-texto aqui? Quando eu for utilizar a fatoração, eu preciso observar que o meu c, no caso aqui, vai ser igual a 0. Aí, ok? Vamos para o próximo método. Nós aprendemos o método de Bhaskara, que foi o da anterior. Aprendemos o método da fatoração, que foi o que a gente acabou de fazer. Agora a gente vai fazer o da radiciação. Esse é o método mais fácil que eu entendo, tá? Por que o método da radiciação é o mais fácil? Porque pela radiciação eu vou apenas tirar a raiz quadrada do número que está na frente. O método da radiciação, o que acontece com ele? O meu b agora, que é igual a 0. E está assim, x ao quadrado menos 64 igual a 0. Muito bom, Júlio. Então, passa esse menos 64 para o outro lado da igualdade. Fica assim, ó, x ao quadrado igual a 64. Qual que é o processo inverso de se elevar ao quadrado? O processo inverso de se elevar ao quadrado é tirar a raiz quadrada. Então, eu tiro a raiz quadrada de 64. Quer dizer, então, que x é igual. Qual que é a raiz quadrada de 64? Pensou? Muito bem. Acertou quem disse 8. É só 8? Não. Eu tenho mais um outro número que dá raiz de 64. A resposta aqui é mais ou menos 8. Se você pegar o menos 8 e elevar ao quadrado, não dá 64? Se você pegar o 8 positivo e elevar ao quadrado, não dá 64? Então, a resposta, eu tenho 2x. Um que é o mais 8 e o outro que é o menos 8. Ressalto aqui com vocês que quando eu tenho o método da radiciação, quer dizer que o meu b aqui, obrigatoriamente, ele tem que ser igual a 0, certo? Vamos passar para o nosso exercício para a gente entender melhor e compreender melhor tudo que eu falei, tá?
A soma de um número racional não inteiro com o dobro do seu inverso multiplicativo é 33 sobre 4. Calcule o valor deste... Calcule o valor deste número. Então, vamos pensar. A soma de um número racional não inteiro. O número é racional e ele não é inteiro, certo? Se eu somar esse número com o dobro do seu inverso, ó, eu vou pegar o número, vou chamar ele de x. E vou somar com o quê? Com inverso. É o dobro do inverso, né? Com o dobro do inverso. Então, eu vou colocar com o dobro, que é 2 vezes o número do inverso. 2 sobre x, certo? Seu inverso multiplicativo é 33 sobre 4. 33 sobre 4. Calcule o valor desse número. Quero achar o valor de x. Júlio do céu, você complicou pra caramba nesse caso. Gente, vamos tentar resolver isso da melhor forma possível. Eu tenho o x no denominador. Lembrar que o denominador é o que está embaixo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou achar o MMC. Entre x e 1. O que é o mínimo múltiplo comum entre dois números? É o produto entre eles. Qual que é o produto? A multiplicação entre 1 e x? X. Muito bem, então vamos lá. X dividido por 1 deu x. X vezes x. X é x? Isso. X ao quadrado. Muito bem. X dividido por x? 1. 1 vezes 2? 2. Então, mais 2 igual a 33 sobre 4. Então, quer dizer que x ao quadrado mais 2 sobre x igual a 33 sobre 4. Júlio, o que a gente pode fazer? Vamos passar esse 4, esse 4 multiplicando esse lado e o x multiplicando o lado de lá, certo? Então, eu fiquei assim, ó. Vou fazer um tracinho aqui. X ao quadrado vezes 4 deu 4x ao quadrado. 4 vezes 2 deu 8, mais 8. X vezes 33 deu igual a 33x. Muito bom. Aqui, o que eu posso fazer agora? Eu posso, para resolver essa equação, eu posso passar o 33x para antes da igualdade. Fica assim, ó, 4x ao quadrado menos, porque o sinal vem oposto, menos 33x mais 8 igual a 0. Júlio, agora caiu numa equação de segundo grau, uma equação de Bhaskara. Então, eu tive que fazer uma interpretação prévia do exercício, desenvolver essa interpretação prévia para me cair aqui numa equação do segundo grau. Depois que eu cair nessa equação do segundo grau, que eu vou validar. O que é validar? É verificar. Existe esse número x mesmo? E é o que a gente vai ver agora. Será que esse número x existe? Será que ele não existe? Se eu conseguir resolver essa equação, ele existe. Se eu não conseguir, ele não existe. Certo? Vamos lá, então. A equação de Bhaskara é o quê? Menos b. O b vale 33, menos com menos deu mais, então mais 33, mais ou menos a raiz de delta. Quanto que vale delta? Vou fazer o delta aqui, ó, aqui em cima. Delta igual b ao quadrado. Quanto que é o b ao quadrado? 33. Nossa, Júlio, como é que eu faço 33 ao quadrado? Vamos fazer. Espera aí que eu ajudo vocês, tá? Calma, calma, nem os priemos. B ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 4 vezes o c, que vale quanto, gente? 8. Nossa, Júlio, você colocou só conta complicada. Vamos tentar, gente. Espera aí. 33. 33 vezes 3, vamos pensar. 30 vezes 30 deu 900, certo? Então, vamos lá. 3 vezes o 30 deu 90, então deu 990. E disso eu vou somar. Vou colocar aqui do lado, ó. 33 vezes 33. Vou colocar passo a passo como vocês estão acostumados. Ó. 3 vezes 3 deu 9, certo? 3 vezes 3 deu 9. Ok, Júlio. 3 vezes 3 deu 9, 3 vezes 3 deu 9. Muito bom. Desci o 9, 9 com 9 deu 18, subi 1, certo? 9 com 1 deu 10. Então, a resposta deu 1089. Então, aqui eu tenho 1089, menos 4 vezes 4, 16. 16 vezes 8. 16 vezes 2 deu 32. 32 vezes 2 deu 64. Então, aqui deu 128. 1089 menos 128, a gente consegue fazer de cor? Vamos tentar. Vou colocar aqui do lado essas continhas para a gente não se perder, tá? 1089, vamos lembrar como é que a gente faz essas contas de subtração também. Menos 128.
O 9 eu consigo tirar 8? Sim, deu 1. Ok. 8 eu consigo tirar 2? Sim, restou-me 6. 0 eu consigo tirar 1? Não, pega emprestado. Então, isso aqui passou a ser 0 e eu aumentei 1 para lá. Virou 10 agora. 10 menos 1 aqui, certo? Ficou 10 menos 1. Alguém pode me responder aí? Oh, muito bem. 9. Então, ficou com 961. Existe raiz quadrada de 961? Vamos pensar? Raiz quadrada de 961 pode ser a do 31? Deixa eu tentar. A única que pode ser é a do 31. Se der certo, é do 31. Se não der certo, quer dizer que essa raiz não existe. E a gente vai colocar que eu não tenho um número x tal que satisfaça essa equação. Vou apagar aqui para a gente continuar resolvendo nosso exercício. Interessante. Vamos lá. Se você fizer aqui, existe raiz quadrada de 961 exata? Não. Por que que não existe? Porque se você fizer essa do 31, vamos lá, ó, vou mostrar para vocês aqui. Ó. Se você... não apaguei tudo não, borracha. Se você pega, por exemplo, 31, para ser 961, tem que ser 31 vezes 31. Quanto que dá 31 vezes 31? 1 vezes 1? 1. Ok. 1 vezes 3? 3. 13. Beleza. 3 vezes 1? 3. 3 vezes 3? 9. Será que essa raiz de 961 vai existir? Desse 1. 3 com 3, 6. Desse 1, 9. 961. É o que eu quero? É. Então, o delta aqui é 961, que tá, não tinha notado aqui. E a raiz dele, então, é 31, certo? Então, vou colocar aqui raiz de 961 dividido por 2 vezes o A. Quanto que vale o A, gente? 2 vezes 4. 2 vezes o 4. Daqui, então, eu fico com o quê? Eu fico que o meu x', o x1, é igual ao quê? X' é igual a 33 mais raiz quadrada de 961, já coloquei aqui para vocês, que deu 31, né? 33 mais 31 dividido por 8. 33 mais 31 deu 64. 64 dividido por 8 deu 8. Nossa, Júlio, isso tudo para achar 8? Sim. Então, se você precisar achar um número, posso achar o x duas linhas? Posso, mas como eu já achei o número inteiro, eu não preciso continuar. Se você precisar, então, substituir o x, que é o valor desse número, ele equivale a 8 aqui. Tudo bem? Pessoal, resumindo a aula, a gente então aprendeu a identificar os coeficientes, fizemos o método de Bhaskara, o método da faturação e o método da radiciação para as equações do segundo grau. Tudo bem? Galera, então essa foi a nossa aula. Queria agradecer a participação de cada um de vocês. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.